sou a doutora Manuela Baffini e o meu tema no Hof Expert de 2021, da editora Napoleão, será emagrecimento facial. Eu sou formada pela Unesp, São José dos Campos, sou mestre em endodontia, sou implantodontista, periodontista, sou doutoranda, quer dizer, finalizei o doutorado em periodontia e speakers das marcas do grupo Perla Tenda, tanto aqui no Brasil como fora. Escritora do primeiro livro de bichectomia. Esse é o motivo pelo qual estamos por aqui, porque a editora Napoleão é responsável pela distribuição desse meu sonho, que é o livro de bichectomia, e eu ministro diversos cursos de harmonização, entre eles o de emagrecimento facial. Vamos falar um pouquinho em relação à legislação, que eu acho interessante, né? Hoje existem inúmeros procedimentos que a gente não pode realizar. Temos aí algumas ressalvas em relação ao CRO. Portanto, eu acho interessante a gente falar primeiramente sobre a primeira lei que nos rege, né? Rege hoje a atuação dos dentistas, que é a Lei de 5.081 de agosto de 66. O que ela significa, né? O que é a nossa competência, que é praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em cursos de graduação e de pós-graduação. Portanto, cursos rápidos, desde cursos rápidos a especializações, nos habilitam à execução de procedimentos. E, nesse caso, especificamente, procedimentos estéticos, certo? É importante a gente falar também sobre a Resolução 183 de 93, que ela diz o seguinte, no artigo 43, que é vedado ao cirurgião dentista o uso da via cervical e infraioide por fugir ao domínio de sua área de atuação, bem como a prática de cirurgia estética, ressalvadas as estéticas funcionais do aparelho mastigatório. E o artigo 45, ele diz que somente poderão ser realizados em consultórios e ambulatórios cirurgias passíveis a serem executadas sob anestesia local. Essa, então, é a nossa área de atuação, estão vendo? Nossa área de atuação, ela diz o seguinte, que a gente pode, principalmente a estética, que a gente pode fazer qualquer procedimento quando nós estamos na altura do tríqueo até a região supraioide. Nas laterais, a gente vai de tragos a tragos. E temos uma resolução um pouco mais nova, que eu acho que é interessantíssima e é muito importante para nós, que é a autorização da 198 de 2019, dizendo que nós podemos fazer a lipoplastia facial, tanto mecânica como química, como a bichectomia, como a lip lifting. Então, eu acho interessante a gente ressaltar aqui que nosso Conselho Federal de Odontologia, ele nos autoriza a execução de procedimentos como lipoplastia, bichectomia e aplicações de produtos ou mesclas para a realização do emagrecimento facial, tanto na região da papada como na região do terço médio e inferior. Vamos falar um pouquinho do envelhecimento facial, para depois a gente chegar a comentar um pouquinho sobre as técnicas. Como ele funciona? Então, nosso envelhecimento, ele progride da seguinte forma. Ele começa na região do frontal, ele escorrega aqui para a região da órbita, quando a gente atinge nossos 30 anos, quando a gente começa a ver aquelas marquinhas. Depois ele vai para a região do bigode chinês, para o terço médio, então a gente começa a ter a marcação do bigode chinês, quando o paciente ele começa a se incomodar com um pouquinho da mudança da posição dos tecidos de gordura, depois ele vai para a região da base da mandíbula até chegar no pescoço. Então, está aqui um rosto jovem comparado com um envelhecido. Então, o que a gente observa? A gente vai ter atrofia de todos os tecidos importantes. Quais são? Então, a gente fala da pele, a gente vai ter falta da produção do colágeno. Ela começa a acontecer a partir dos 20 anos de idade. Depois a gente tem atrofia muscular. Posteriormente, podemos ter atrofia, teremos, né, na realidade, atrofia dos tecidos de gordura.
e, consequentemente, todas essas atrofias, a gente é, vai ter um adelgaçamento desses tecidos, como a pneumatização dos ossos. Então, tudo isso vai acontecendo de forma ordenada. E se realmente não forem feitos procedimentos para o rejuvenescimento, a gente vai ter a evolução da pitose da pele, do tecido de gordura e muscular, como eu mostrei anteriormente. Esse é um artigo muito interessante, eu acho que depois vale a pena dar uma olhadinha, mas ele diz exatamente o que a gente falou aqui. Então, nós vamos ter a gente vai ter a atrofia de todos os tecidos. Então, desde o ósseo, através da pneumatização dele, ou seja, ele vai ficar mais leve para a gente poder suportar nossa estrutura óssea ao longo dos anos. A parte muscular, que ela vai atrofiando, então a gente diminui a quantidade dessas fibras. Depois temos a parte dos tecidos de gordura, a gente perde os ligamentos entre eles e, consequentemente, a gente tem a pitose dos tecidos, como a gente pode observar, principalmente na última figura. E também temos a perda a diminuição da produção do colágeno até a gente começa a perder, como eu já falei anteriormente, a partir dos 20 anos, e se ele não for restaurado ou se não houver um estímulo para isso, a gente vai ter uma pitose dessa região da pele e um afinamento, além da falta de hidratação. Então, temos aí, já que vamos falar sobre emagrecimento facial, os compartimentos de gordura mais importantes que a gente encontra no nosso rosto. Primeiro, a gente vai falar da face, depois a gente fala do pescoço, certo? Então, a gente pode observar, mais para a esquerda, olhando para a tela, a gordura subcutânea. Essa gordura subcutânea é muito importante a gente ressaltar que ela varia de acordo com o peso. A gente pode também observar, na figura do lado direito, que os compartimentos de gordura subcutâneos estão representados na cor mais clara, amarela mais clara. São compartimentos mais externos que são facilmente tratados através da aplicação de produtos para redução desses tecidos, para emulsificação, e também podem ser reposicionados com fios faciais, por exemplo, absorvíveis ou não. E podemos observar também nos compartimentos de gordura mais escuros, esses em laranja, que a gente tem principalmente um dos maiores compartimentos de gordura mais internos, a bola de Bichat. Já a bola de Bichat, ela tem algumas características. Quais são, por exemplo? Acho que a mais interessante que a gente pode ressaltar e que vale a pena a gente falar sempre é que a bola de Bichat, ela é um compartimento de gordura que ele vai se comportar de uma forma diferente dos demais. Por quê? Porque ele dificilmente varia com o peso. Realmente, em casos de desnutrição severa, a gente pode ver, pode avaliar esse tipo de alteração. Mas, caso contrário, a gente realmente precisa fazer a remoção desse tecido para obtermos algum benefício estético, principalmente em terço médio e inferior. Aqui a gente pode observar, já falando na questão da bichectomia, que é aquele compartimento de gordura que eu comentei com vocês, que é mais externo, a gente observa, é mais interno, a gente observa que a única estrutura anatômica importante que vai passar pela bola de Bichat é o ducto da glândula parótida. As demais estão protegidas por um músculo enorme e espesso, que se chama masseter. Então, a gente olhando de dentro para fora da boca, podemos ver, avaliar que a gente tem a mucosa, depois a gente tem a musculatura do bucinador, na altura da bola de Bichat, depois temos a bola de Bichat, a partir daí a gente enxerga o masseter, depois todo o nosso plexo nervoso que vai sair lá da região da glândula parótida, por isso chama-se plexo parotídeo, onde a gente vai observar seus ramos terminais, que vão ter a nomenclatura de acordo com a região que eles vão realmente inervar. E depois a gente tem a gordura subcutânea, que nós podemos observar no slide anterior, e depois nós temos a pele. Então, essa é toda a sequência. Então, como a gente faz a cirurgia de dentro para fora, quer dizer, intrabucal, a gente pode observar que a única estrutura realmente que a gente vai acessar é a região da mucosa, as únicas estruturas da mucosa e bucinador. Depois disso, a gente já cai numa sensação de vazio, onde a gente vai achar um tecido de gordura que ele é encapsulado, que a gente chama
de bola de Bichat. Lembrando e repetindo, eu acho importante a gente falar sobre isso, que a gente tem uma estrutura muito importante e nobre, que é a saída do ducto da glândula parótida, que é uma das glândulas, que é a glândula salivar, a maior que a gente tem. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a qualquer tipo de lesão, principalmente nessa região, porque ele pode gerar algum entupimento dessa glândula, e aí, consequentemente, a gente vai ter um acúmulo de saliva interno e vai gerar a necessidade de algum procedimento para a remoção desse acúmulo de líquido que pode acontecer ali naquela região. Aqui a gente pode observar nesse vídeo o quão grande é a nossa bola de Bichat. A gente já olhou esquematicamente. Agora, anatomicamente, a gente pode observar que a gente tem uma região que é mais inferior, quer dizer, uma porção que é mais inferior, que é essa que a gente vai fazer a remoção, para proporcionar tanto o benefício funcional, que é o da mordida, como o benefício estético. E a gente pode observar que depois disso ela vai ascender para a região do temporal. E nessa região, minha gente, a gente pode observar que não vai, a gente mesmo fazendo a remoção, a gente não vai proporcionar nenhum benefício estético. Portanto, o ideal é a remoção de até 30% da bola de Bichat. Não existe necessidade da remoção de mais do que 30%. Esquematicamente falando, a gente pode observar, então, eu já falei de algumas estruturas para vocês, quais são? A glândula parótida, o nosso masseter, que está embaixo da parótida. A gente tem toda a parte de vascularização e inervação, que é importante, mas que que a bola de Bichat, ela é protegida desses vasos e nervos mais calibrosos pelo masseter. Depois a gente observa o quê? O ducto da glândula parótida, que eu comentei com vocês, que é a estrutura mais importante, e a bola de Bichat propriamente dita. E podemos observar, como a gente viu no vídeo anterior, que ela vai até a região do temporal. Para a gente proporcionar, voltando, para a gente proporcionar benefícios funcionais e estéticos, não existe a necessidade da remoção de todo o corpo adiposo da boca. A gente pode fazer a remoção apenas desse terço médio inferior, ou seja, da parte do corpo e bucal, que vão ser suficientes para a gente proporcionar isso que comentamos anteriormente. Temos aí uma paciente muito especial. Eu fui uma paciente de bichectomia. Tive algumas complicações pós-operatórias. A gente nem pode chamar isso de complicações, mas é importante a gente dizer que a bichectomia não deixa de ser um procedimento cirúrgico. Por isso, logicamente, para a gente ter um resultado final satisfatório, a paciente realmente precisa ter essa indicação. Isso foi em 2016, foi feita. Então, a paciente realmente precisa ter indicação para a execução do procedimento. Vocês podem ver que o meu rostinho ele era redondinho. Então, toda vez que eu ministrava aula de bichectomia, as pessoas falavam assim: nossa, professora, mas você fala tanto do procedimento de bichectomia, mas você não faz. Por quê? Então, tá aí. Então, em um dos cursos de bichectomia, eu resolvi fazer esse procedimento. Foi um dos procedimentos que eu mais gostei de ter feito. Então, a gente pode observar na primeira foto o inicial, depois, um dia depois, que a gente começa a inchar. Até 48 horas a gente ainda tem um inchaço, é normal. A sensação que eu tive foi de trismo. Depois de uns 5 dias, a gente pode observar a formação de hematomas, que também é normal, é bem normal, muito mais do meu lado esquerdo. Por quê? Porque foi a cirurgia de bichectomia, a gente tem que considerar como 2 cirurgias, uma de cada lado. Então, a gente pode ter um inchaço de um dos lados, um não inchaço do outro lado. Isso é completamente normal. O que a gente precisa orientar nossos pacientes é que a gente pode, de repente, ter essa alteração de resposta dos 2 tipos de cirurgia. E tratar conforme a necessidade. Então, eu tratei com laser, vermelho, infravermelho, e com a misturinha dessas duas pomadas tópicas. Então, o Trombofob, que ele é em gel, então ele é absorvido mais rápido, e depois o Irudoide. E assim, a gente foi melhorando, até
ter essa proporção de afinamento de rosto. Isso foi uns 6 meses depois. Eu pude observar o seguinte, que a gente fala e a gente indica, né? Na verdade, a gente indica o resultado final do procedimento com 3 meses. Mas, na realidade, a gente pode até ter afinamento em 6 meses. Isso é maravilhoso. Então, em alguns casos, principalmente se o paciente tiver perda de peso concomitante, a gente tem esse tipo de resposta. Volto a dizer, foi um dos procedimentos que eu mais gostei de ter feito. E se esse procedimento ele for muito bem indicado, ele vai proporcionar um afinamento do seu paciente, ele vai deixar esse terço médio inferior mais leve e, consequentemente, mais rejuvenescido. Então, aquela história de que bichectomia pode causar envelhecimento precoce, ela acontece muito em situações onde a bichectomia ela é feita em pacientes que realmente não têm essa indicação. Então, o que eu dou de conselho a vocês é o seguinte, a pessoa realmente precisa ter a indicação para fazer a execução desse tipo de procedimento. Agora vamos falar um pouquinho sobre redução de papada. Para a gente realizar redução de papada e proporcionar o real emagrecimento ou afinamento dessa região, hoje em dia, como a gente usa 2 métodos, a redução de papada química e a mecânica, então eu costumo dizer o seguinte, pacientes que têm papadas, uma papada que ela não é muito expressiva, você realmente pode indicar a redução, todo mundo fala que é enzimática, mas o termo enzimático não está correto, a redução química de papada. Voltando à questão do termo enzimático não estar correto, é simplesmente pelo fato de que antigamente se usavam enzimas, hoje em dia a gente não usa mais. Então, o que a gente indica? Antigamente a gente usava hialuronidase, que é uma enzima, por isso que a redução dos tecidos de gordura ela era considerada como redução enzimática. Hoje em dia, a gente pode usar, por exemplo, o ácido deoxicólico. Eu vou mostrar mais alguns produtos interessantes para vocês, mas que todos eles, hoje, não são mais enzimas. Gente, uma diquinha de ouro a enzima sempre é terminada em ase. Então, portanto, a hialuronidase é uma enzima. Os demais, como o ácido deoxicólico, não, certo? Bom, voltando aqui. Obviamente que para a gente realizar a redução de papada, a gente vai ter a nossa limitação da área de atuação. Então, a gente precisa tomar cuidado, principalmente nessa região da borda da mandíbula. E a gente vai fazer a aplicação a cada 1 centímetro, mais ou menos. Isso é uma média, depende do tamanho da papada. E aplicar, em média, 0,3 ml por ponto. Qual é a dica, gente? Quando a gente faz uma redução de papada, a gente precisa fazer a aplicação e o paciente começa a sentir o incômodo depois da metade da aplicação e a gente observa o quê? Todo final de execução de procedimento, a gente precisa olhar a região da papada e ver se ela está inteira avermelhadinha. Porque isso significa o quê? Que eu fiz a deposição correta de material, de produto, em toda a papada. Esse é um caso muito bonito de um aluno meu, do Marcelo, onde ele, em 3 sessões, mostrou essa fantástica redução de papada. Então, a gente pode obter bons resultados, mas hoje em dia, uma papada que a gente considera grande ou até média, a gente indica logo a redução mecânica, simplesmente pelo fato de que, se a gente optar por uma redução química, esse processo é muito longo, é muito sofrido, então o paciente pode desanimar no meio do caminho, no meio do tratamento, e não querer finalizar o procedimento. Esse aqui é uma marca parceira, a Itfarma, que é uma farmácia espanhola, e esse produto ele é responsável pela redução de tecidos de gordura de uma forma mais natural. E nele contém o quê? Sinarim e esse alga fucus. E eles vão fazer a emulsificação desses tecidos de gordura. Eu acho muito interessante a gente conhecer várias marcas, conhecer vários laboratórios e não se prender a algum específico. Eu, nesse caso, dessa farmácia espanhola, a Itfarma, eu costumo usar alguns produtos. Então, o Lipozinho é um deles. Temos também, a gente pode unir, pode somar com a cafeína, ele é
ele ajuda a catalisar, a aumentar o metabolismo, consequentemente, ele ajuda nessa absorção desses tecidos de gordura. Ele é fantástico, tá bom? Então, assim, lembrando que a gente só pode misturar produtos da mesma farmácia. Por quê? Porque os produtos de mesma farmácia, eles têm o mesmo pH. Se a gente faz uma mistura de produtos de farmácias diferentes, existe um risco de ter uma cristalização desse produto e, consequentemente, a gente não ter o resultado efetivo, porque a gente pode perder a capacidade de ação desses produtos. Daí, mais um caso muito bonito. Lembrando que a aplicação desses tipos de ativos ou químicos, eles podem levar à alopécia. E o que isso significa, gente? Que a gente pode parar de ter os pelinhos naquela região. Então, principalmente no público masculino, é interessante avisar isso e no nosso termo de consentimento, que quem faz a harmonização tem que ter termos de consentimento, a gente deve avisar o nosso paciente que ele pode ter algum resultado nesse sentido. Mais uns resultados para vocês, lembrando sempre que é individual, então tem pacientes que respondem melhor, tem pacientes que não respondem de maneira tão satisfatória. O que eu acho interessante a gente falar sempre é que qualquer procedimento que envolva qualquer química, né, qualquer ativo, ele precisa ser muito bem explicado para o nosso paciente, no sentido de que o nosso resultado ele pode ser satisfatório até a gente pode orientar para o nosso paciente que ele pode ser satisfatório. Eu acho que nunca a gente tem que diminuir essa expectativa do nosso paciente. Nesse caso, por exemplo, também foram 3 sessões. E olha que interessante, a gente precisa sempre prestar atenção em relação ao posicionamento do queixo do nosso paciente. Porque para vender tanto lipomecânica como química de papada, as pessoas fazem algumas fotos que elas não tenham muito padrão. Então, fiquem atentos a isso, que é muito importante. Falando um pouquinho agora sobre emagrecimento facial, a gente falou da região da papada, agora a gente vai falar na região da face. A gente precisa entender que a gente tem uma zona de lipólise. Qual é a maior parte da zona que a gente vai tentar eliminar? O que a gente vai tentar fazer para melhorar essa questão do bigode chinês, por exemplo? A gente vai fazer a aplicação, principalmente bem concentrado nessa região do coxinho de gordura nasogeniano. Estão vendo aí? Então na região de malária a gente não faz aplicação, mesmo porque a gente quer essa região de malária projetada. Normalmente a gente faz até o preenchimento, a gente aumenta o volume dessa região. O contorno do masseter, dependendo de como é o terço inferior e médio do nosso paciente, a gente até pode, de repente, indicar a aplicação de algum produto ali para fazer aquela linha do blush pós-procedimento de bichectomia, por exemplo. E a real zona de lipólise, ela se encontra nessa altura do bigode chinês. Bom, alguns anos depois, foi em 2018, eu comecei a fazer essa aplicação também de emagrecimento facial para melhorar essa questão do bigode chinês. Então, ao longo do tempo, e conforme a idade vai chegando, a gente pode fazer esses tipos de procedimentos para ficarmos com um rosto harmonizado. Então, essa região do bigode chinês estava me incomodando muito e eu resolvi fazer a aplicação, diminuir essa questão do meu coxinho de gordura para melhorar o desenho do rosto. Então, tá aí, ó. Depois de 2 aplicações e com uma bela maquiagem, a gente tem esse resultado, melhorando o bigode chinês. Isso tudo ainda sem a utilização de fios faciais, tá? Aqui a gente mostra a aplicação da química da redução de papada, nesse caso foi liposim, na região do bigode chinês, com um dispositivo sem agulha, que ele é fantástico. A gente chama ele de Comfortin. Eu tenho usado para execução de inúmeros procedimentos de harmonização, e esse é um deles, e ele é maravilhoso. Vou mostrar um pouquinho para vocês.
É muito mais indolor e o paciente, ele sente muito menos a entrada do líquido. O que acontece é o sustinho por conta do disparo. Nesse paciente, a gente fez a aplicação de tudo. Essa é mais uma paciente que estava fazendo emagrecimento facial. E esse paciente, a gente fez redução de papada também. Ele teve um resultado fantástico. E agora, nós vamos para lipomecânica de papada. Então, a gente vai fazer o quê? A remoção dessa gordurinha tá no nosso pescoço. Quando que a gente indica isso? A lógica que a gente falou aqui, por exemplo, na questão da bichectomia, a gente indica quando tem o rostinho redondo. Para a gente fazer a aplicação de ativos, eu, doutora Manuela, costumo usar como refinamento das duas técnicas em conjunto, tanto na remoção mecânica de papada, como na bichectomia. E agora a gente vai falar propriamente dita da lipoaspiração submentual. Então, quando a gente indica, como eu falei para vocês, eu dei uma informação sobre a bola de Bichat, que eu acho importante a gente retomar, para a gente continuar falando aqui em relação a esse procedimento. Então, comentei com vocês que a bola de Bichat, ela é um compartimento de gordura que ele não é reabsorvido de acordo com a variação do peso. Já na questão da lipomecânica de papada, isso realmente acontece. Então, a gente tem uma variação da papada de acordo com o peso. Por isso que é muito importante e muito interessante a gente dizer e comentar com os nossos pacientes o seguinte: a variação de peso pode influenciar no resultado final. Então, quando a pessoa procura por um emagrecimento facial, o interessante é a gente indicar ao nosso paciente que faça o acompanhamento, por exemplo, com algum nutricionista. Porque aí, o que a gente tem de interessante nesse sentido? A gente não vai ter, ou a gente vai ter até uma melhora do resultado, porque o paciente ele vai se submeter a um acompanhamento alimentar. Então, é sempre muito importante, e eu sei que nós dentistas não temos muito costume de indicar, principalmente essa questão de alimentação, portanto, a gente precisa hoje usar uma equipe multidisciplinar. Isso é muito importante. Então, a gente não pode deixar que, por exemplo, o acúmulo de gordura após o procedimento seja maior, porque senão a gente não vai conseguir observar nosso resultado final. Então, a gente tem aí inúmeros formatos de papada. Como cheguei a comentar com vocês em relação à remoção química da papada, que a gente pode ir até a segunda figura, eu acho que é interessante, aí não tem necessidade de submeter o seu paciente a um procedimento cirúrgico, e depois eu acredito que seja mais interessante fazer a mecânica de papada. Em ressalva, eu acho importante a gente dizer que, por exemplo, como no último quadro aqui, a última papada, a gente pode observar que talvez a gente não consiga fazer a remoção de 100% do tecido de gordura. Portanto, como eu falei para vocês e vou repetir, falar sobre o peso ideal do paciente é muito importante em procedimentos de emagrecimento facial. Então, em certos casos, seria muito interessante a gente ter o quê? Primeiro, uma perda de peso, então a gente indica o paciente a já começar uma reeducação alimentar para depois pensar em fazer a redução de papada. Consequentemente, a gente vai ter um resultado muito, mas muito melhor. Então, tá aí, essas são as nossas marcações. A gente teve até recentemente um caso onde teve um comprometimento de uma artéria muito importante. Eu, doutora Manuela, costumo trabalhar com bastante margem de segurança e acho interessante, muito importante a gente falar sobre isso. A margem de segurança, ela tá aí, ela vai evitar, ela vai te limitar em relação às intercorrências. Logicamente, a gente pode ter intercorrências, só quem faz os procedimentos corre esse risco de ter essas intercorrências. Então, além da gente fazer e saber muito bem executar todos os procedimentos, a gente precisa saber fazer o acompanhamento e a resolução
das intercorrências. E lembrando, gente, falando de harmonização ou qualquer outro procedimento odontológico, tudo que a gente fizer de resolução de intercorrência o mais rápido possível, melhor será o resultado final do procedimento, tá bom? Então, tá aí, dos dois ladinhos, a marcação. E aí a gente começa, a gente inicia a cirurgia depois da anestesia e antisepsia através de uma incisão. O paciente precisa estar bem anestesiadinho e a gente vai fazer uma incisão até a camada de gordura. Não precisa ser uma incisão muito profunda. A gente consegue superficialmente alcançar a região subcutânea, onde nós vamos fazer a remoção do tecido de gordura. Pode ter um sangramento leve, tá bom? Que a gente pode facilmente higienizar. E o que a gente precisa fazer é enxergar o tecido de gordura. A gente precisa enxergar a gordura amarela para começar a fazer a introdução do líquido de Klein. Então, aí houve a necessidade de uma complementação da incisão, que não passa de 10 milímetros de extensão. A profundidade, como eu já disse a vocês, ela vai de acordo com o tecido de gordura. E assim a gente vai fazendo calmamente e observando onde está e qual é a profundidade da nossa incisão. Então, tá aí, a gente pode fazer com a lâmina 11 ou 15, 15 ou 15C. Não faz muita diferença qual é a lâmina que deve ser usada. Nós vamos usar para fazer uma dissecção hídrica nossa solução de Klein, que é uma solução maravilhosa. É a melhor solução que temos hoje para uso de qualquer lipo feita, não só da região de papada, mas como corporal. O que vai variar, na realidade, é a diluição. Nesse caso, a gente vai usar 100 ml de soro fisiológico, 20 ml de lidocaína sem vaso, 1 ml de adrenalina, justamente porque a gente não vai usar o vasoconstritor da lidocaína e 10 ml de bicarbonato de sódio. Lembrando de higienizar todos os tubetes, fazer toda essa diluição e dissolução com luva, para a gente evitar e minimizar a contaminação, tá bom? Esse é o vidrinho de lidocaína e a gente vai fazer a higienização de todos os frascos. Depois de diluído, a gente vai fazer a injeção, na verdade, de todos os líquidos no nosso frasco de soro de 100 ml. A gente vai levar para uma seringa de 20 ml, vai acoplar uma cânula, que a gente chama de cânula de Klein, ou uma cânula convencional fina, e a gente vai fazer a dissecção do tecido e a retroinjeção dessa solução de Klein para proporcionar uma analgesia da região, para a gente conseguir fazer o movimento da lipoaspiração. Então, a gente faz, além do ponto anestésico, uma anestesia tumescente, né? Essa técnica ela é famosa, como eu falei para vocês, e ela é considerada como padrão ouro em cirurgia. Como que a gente vai fazer, então? Então, a gente vai fazer a incisão, vai alcançar o tecido de gordura e vai despejar nossa solução de Klein ali naquela região, aumentando o volume e facilitando. Além dele facilitar o descolamento, ele já vai proporcionar uma emulsificação de gordura e vai estancar um possível sangramento por conta da adrenalina. Depois de feita a anestesia tumescente, a gente vai fazer ou através da seringa de 20 ml manualmente, ou com o uso de uma bomba, o procedimento da lipo propriamente dito. Aí vocês podem ver, está sendo feito de forma manual, então a gente vai fazer um vácuo naquela região, onde a gente quer fazer a absorção da gordura e vai fazer um movimento de fricção que vai facilitar a remoção dessas células que já estarão emulsificadas por causa do uso da solução de Klein. Então, a gente vai fazer movimentos rápidos e friccionando de encontro ao tecido a ser realizada a remoção da gordura. Dessa forma.
Então, ali a gente pode observar na figura do lado esquerdo o vácuo que foi feito. E outra observação importante é, esse procedimento ele já estava chegando ao fim. Quando a gente sabe que uma lipoaspiração está chegando ao fim? Quando a gente começa a enxergar a cânula na região da papada. E aí é uma forma mais fácil de ser realizada, que é através do uso de um motor. O motor ele vai facilitar a remoção desse tecido de gordura. Então, ele vai minimizar aí o possível cansaço e alé do operador. Os pontinhos são simples, com fio de nylon ou de seda, pode dar um ponto só, que a gente tem o correto fechamento dessa região, né? A gente não pode, a sutura ela precisa ser feita de uma forma que a cooptação das bordas seja de 100%, para a gente ter a nossa cicatrização por primeira intenção. Aí na região lateral, porque a lipo que eu indico a ser realizada, ela vai envolver tanto a região região da papada, como essa lateral. Cuidado para não deixar muito posterior essa incisão, e aí sim correr riscos de abranger um vaso mais calibroso. Temos aí um antes e depois interessante. Esse antes e depois foi uma época que ainda a gente podia executar procedimentos de cirurgia de alectomia, mas o que vale a pena lembrar e que eu gosto muito de deixar esse pós é que essa paciente ela fez redução de papada e bichectomia ao mesmo tempo. Só que ela esqueceu de me contar que ela tomava corticoide todos os dias. Então, ela tem um processo cicatricial um pouco mais complexo e mais comprometido. Portanto, ela teve um início de contaminação, a gente precisou mudar medicamento aí, precisou aumentar o espectro, principalmente do antibiótico, então a gente foi para o Clavulin, e depois disso ela teve bons resultados, ela começou a aparentar melhores resultados. Essa paciente está super contente, ela teve bastante afinamento. Ainda quis fazer um preenchimento labial no processo de resoluções desse inchaço, enfim, a gente conseguiu fazer uma bela de uma harmonização. Olha aí essa papada, que ela é pequena, como eu falei para vocês anteriormente. Até a gente poderia ter sugerido, numa situação dessas, uma lipoquímica de papada, mas o paciente optou em fazer uma lipomecânica para resolver, numa etapa só, todo o tecido de gordura. A gente pode ter inchaço, que é super comum. A gente pode ter formação de hematomas, pode ter hematoma mais do que isso que pode ser observado nessa imagem. Então, o que a gente precisa saber é resolver essa questão do hematoma. Eu mostrei para vocês o meu caso. Meu caso foi resolvido com laser vermelho, infravermelho, trombofobe e iridoide. E em 15 dias estava sem hematomas. Outro casinho também imediato, que a gente pode observar que teve a formação de hematoma, é super comum, a gente precisa ter essa consciência que inchaço e formação de hematoma nós podemos encontrar em todos os procedimentos cirúrgicos. Então, na ROV cirúrgica, a gente precisa contar que o paciente pode ter algum desses tipos de pós-operatório. O que é importante é, como eu disse e volto a dizer, a gente saber resolver esse tipo de intercorrência. Aí, mais uma, logo no pós, também estava com um hematoma. Aí, o desenho que a gente pode proporcionar para a nossa paciente, né, que é maravilhoso, contorno mandibular. Mais um, teve um resultado interessante. Então, esse acúmulo pequeno de gordura também tem indicação para lipomecânica. Mais um casinho que a pessoa quase não tinha queixo. Depois, talvez, em alguns casos, quando a pessoa tem alguma falta, né, de estrutura mandibular, a gente pode indicar tanto o preenchimento da região do queixo, como o preenchimento da mandíbula, por exemplo. Mais um casinho imediato, maravilhoso.
Na parte de cima a gente pode ver o depois, então como a paciente ela fica com esse contorno mandibular que tinha perdido. Depois, gente, o que eu acho importante a gente falar sobre a lipomecânica de papada é o seguinte: ele é um procedimento relativamente simples. Logicamente, precisamos respeitar as estruturas anatômicas, mas se bem executado, ele tem um resultado fantástico, como vocês podem observar nessas imagens. O que eu acho importante é sempre o cirurgião dentista que for executar saber resolver as intercorrências, então edema, hematoma ou até comprometimento de vasos e nervos calibrosos importantes. Caso não já fuja do âmbito de um cuidado ambulatorial, aí realmente o profissional vai precisar encaminhar a paciente para algum hospital. Isso é muito raro, é muito difícil de acontecer, mas todos nós profissionais precisamos saber onde está o limite da nossa atuação e o limite da nossa resolução dos casos. Tá? Não é problema nenhum a gente pedir auxílio e até fazer um tratamento em conjunto com profissionais de outras áreas. Muito pelo contrário. Essa é uma política que deve sempre ser adotada. Portanto, pacientes que, por exemplo, têm algum problema sistêmico, a gente precisa sempre conversar com um profissional que faz a orientação dessa cura, desse processo, para a gente poder fazer uma execução correta e da melhor maneira possível. Bom, gente, esse é o meu contato. Eu espero ter passado um pouquinho para vocês sobre a minha experiência de emagrecimento facial. É um procedimento que eu tenho feito muito em consultório e nos cursos. E hoje em dia é um dos primeiros procedimentos que eu tenho indicado antes da execução até de fios de sustentação, porque se a gente for indicar algum fio de sustentação, a gente vai emagrecer primeiro o peso do tecido, a gente vai diminuir o peso do tecido para depois fazer o lifting, para conseguir o reposicionamento desses tecidos de gordura, ou mesmo se a gente for colocar ácido hialurônico, que a gente pode, então, diminuir a necessidade da colocação de ácido hialurônico. Lembrando que, por mais que o ácido hialurônico seja um produto que a gente tem, a gente faça, a gente produza no nosso organismo, o sintético ainda tem um poder de toxicidade, então ele precisa ser usado com moderação. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Até a próxima.